Olá, armadura cavalete. Quando que a gente pode utilizar ela? Como que a gente dimensiona ela? E qual a função específica dela? Primeira coisa então, vamos imaginar que eu tenho uma viga assim, uma viga de 14 por 40, com FSK de 25 e um D de 36, ou seja, até o eixo do aço tem 4 centímetros. A primeira questão é, uma viga vai ter duas armaduras primeiramente, a armadura longitudinal, ok? Que é a armadura negativa e positiva da viga, ok? E essa viga também vai ter a armadura dos estribos, né? A armadura transversal que a gente chama, ok? Essas são as duas armaduras básicas que eu vou ter em praticamente toda a viga. Entendido essa questão? Agora, na parte longitudinal, a armadura de cavalete não faz porcaria nenhuma. Ela não serve para isso. Ela serve para transversal, ou seja, ela é uma peça que auxilia os estribos, ok? Ela é uma peça que alivia os nossos estribos, ela reduz a necessidade de estribos em alguns casos. Entendido? Agora a questão é a seguinte, os estribos eles suportam cargas verticais, ou seja, o peso que eu tenho em cima da minha viga, né, vai ser enviado até o pilar vai gerar uma reação, e naquele ponto ali, próximo ao pilar, eu vou ter uma cortante pesada e eu preciso suportar essa cortante. Primeira questão então é que só de eu ter concreto, só o concreto vai ter uma resistência. É por isso que em lajes não coloca estribo, porque o peso na laje tende a ser menor, tem uma área de concreto maior, pronto, só o concreto suporta. Tá? No caso de uma viga desse porte aqui, ó, eu estou falando que eu vou ter uma resistência em torno de 3,88 toneladas-força, que é o nosso VRD3, que é só o concreto resistindo, ou seja, só o concreto de uma viga de 14 por 40 consegue suportar quase 4 toneladas-força sem estribo. Okay? Claro, a gente coloca estribo para evitar fissuração, a gente coloca estribo por outros motivos, tá? Mas estruturalmente falando, só o concreto ali daria conta. Próxima questão que a gente tem aqui é o seguinte, se eu colocar a armadura mínima que eu tenho para uma viga desse porte, que seja, digamos, estribo de 5 cada 20, só os estribos de 5 cada 20 aumentam a resistência em 2,76 toneladas. Okay? Então aqui entra a primeira questão, que eu somo esses dois aqui, ó, e eu tenho que o VRD mais o VSW aqui, ó, vai dar 6,64. O que significa isso? Basicamente significa que o concreto mais o mínimo de estribo que eu vou utilizar, eu não posso usar menos que isso, vai suportar 6,64 toneladas-força. Então qualquer viga que eu tenha uma cortante menor do que 6,64, eu não tenho que preocupar com a armadura de cavalete. Okay? Essa que é a primeira questão. Tá? Vamos imaginar que eu tenho uma viga de 4 metros que tem um momento de fator alto, digamos uma viga com 7,8 toneladas-força-metro. Isso pode acontecer numa viga que está recebendo alguma outra viga muito pesada, isso pode acontecer numa viga de transição, isso pode acontecer em alguma viga que tem, suporta uma laje muito grande, uma viga de um ginásio, uma viga de uma ponte, uma coisa assim. Tá, uma viga com cargas pesadas para passar de 6,64, ok? E vamos imaginar que essa viga tem, sei lá, 11 toneladas de cortante. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, eu desenhei o gráfico de cortante aqui, ó, tá? Aqui sendo 0, aqui sendo VRD, aqui o VRD mais VSW. O que significa aqui? Basicamente a questão que eu tenho é que eu estou falando de uma viga com vão de 4 metros, ok? Essa viga com vão de 4 metros, tecnicamente aqui, ó, num vão de 1,34 m, ou seja, bem no meio ali, em 1,34 m, só o concreto sozinho suporta, ok? Tá? Se eu for pegar daqui, ó, até aqui, até a área de aço mínima, ó, eu vejo que 2,34 m só a área de aço mínima suporta. Entendido? E eu só vou realmente precisar armar por causa bem da ponta da nossa viga, ok? Todo o restante da viga, só essa armadura mínima é suficiente, tá? Só que entra uma questão, tá? Que eu coloquei um estribo cada 20 e eu estou ganhando 2,76. Quanto que falta ainda aqui? Basicamente falta 11,345 aqui, ó, menos 3,88 aqui, ó. Os estribos têm que suportar 7,4 e não 2,76. Então, 2,7 ou até o contrário, 7,465 aqui, ó, dividido por 2,76, eu teria que colocar 2,7 vezes mais estribos, ou fazendo 20 dividido por 2,7047 aqui, ó, seria um estribo cada 7, ok? Essa que é uma questão. Então, por causa desse último pedaço aqui da viga, tá? Que eu estou falando aqui de menos que 1 metro, 80 centímetros, eu tenho que colocar muito mais estribo na viga. Claro, dá para fazer só o primeiro metro com o estribo mais pesado? Dá, tá? Agora, a primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte, a viga começa com uma biela comprimida. Ok? Tá? Então, o que vai acontecer é que eu não tenho. A viga vai fissurar. Eu tenho uma fissura aqui, ó. A viga não vai fissurar bem do lado do apoio. Porque do lado do apoio eu vou ter uma biela aqui, né? Eu vou ter uma biela aqui. Então, eu vou ter compressão. Não é o estribo que tem que suportar isso aqui, é o concreto na compressão que tem que suportar isso aqui. E o concreto na compressão tem uma resistência muito maior, né? Uma viga 1440, eu estaria falando de 20 toneladas de compressão. Então, eu não preciso me preocupar quanto a isso, tá? Mas o que vai acontecer aqui, ó, é que chegando aqui
Logo depois dessa peça aqui, ó, eu vou ter digamos, um tirante aqui, ó, digamos, eu tenho que ter um tirante, um mecanismo tirante aqui, ó, tá? E aí, esse tirante aqui não sendo capaz de suportar, né, que vai ser resistência concreto, mais resistência desses dois estribos aqui que estão interceptando a fissura, se não suportar, a viga fissura através dessa linha amarela aqui, ok? E aí, a minha viga falha basicamente por aqui. Entendido essa questão? Tá? Então, a primeira questão que eu tenho aqui é o seguinte, sabendo que daqui até aqui eu tenho compressão, eu posso descontar a minha cortante, não vou calcular a cortante aqui, ó, não, eu vou calcular a cortante aqui, ó, onde termina essa biela aqui. Então eu vou ganhar uma certa distância para calcular a cortante, ok? Que vai ser o quê? Basicamente, isso tem normativamente, tá? Mas essa força aqui de 11 toneladas, força 11.3 aqui, ó, eu posso tranquilamente descontar um D de cada lado de distância e eu vou ter 9.2 toneladas, ok? Bom, alivia alguma coisa. Só que quando a gente lembra que a gente vai chegar até o limite do concreto, depois tudo é estribo, esse espaçamento estava a cada 7 aqui, ó. Agora fazer a mesma coisa, ó, 9.272, certo? Menos 3.88 dividido por 276, ok? Vai dar 1.95, então fazer assim 20 dividido por 1.953 vai ser um estribo cada 10, ok? Um estribo pesado ainda, mas o que eu sei aqui na verdade é que, digamos, nesses primeiros 80 centímetros aqui, ó, nos primeiros 82 aqui, ó, seria estribo cada 10, depois pode ser cada 20. Então, muitas vezes é feito em projetos o seguinte, tá? 9 estribos cada 10, 9 estribos cada 10 da tua extremidade, e no meio da viga que faltou 2,20 m, 11 estribos cada 20. Isso pode ser feito. Só que vai dar uma despadronização na obra. Tem como fazer de outra maneira? Sim, tem, tá? Entra a questão aqui. A gente tem a cortante 9.727, correto? Tá. Então a questão aqui, se eu tivesse uma barra aqui, ó, tá vendo essa fissuração aqui, ó? Se eu tivesse uma barra de aço aqui, ó, bem assim, ó, bem aqui, não seria extremamente eficiente para suportar essa tração? Seria, tá? Então a questão que eu tenho aqui é o seguinte, voltamos para cá, tá? Vamos fazer assim, ó, eu faço uma barra da minha estrutura, então digamos que eu tenha 3 barras em cima, 3 barras embaixo. Ao invés disso, faço 2 barras em cima, 2 barras embaixo, e eu faço uma barra da estrutura assim, ó, um cavalete assim, tá? Lembrando que o cavalete tem que ser assim, senão é maluquice, tá? Aquelas coisas que ficam trançando de qualquer jeito, é maluquice, ok? Um cavalete que vem no negativo aqui, ó, transpassa mais ou menos aqui, digamos, do eixo da viga 1D de altura e desce, ok? Então, se a viga tem 40, ele vai vir do eixo do pilar, 40 centímetros, descer em 45 graus e continuar como positivo, ele vai servir como positivo no meio do vão, ele vai servir como negativo nas pontas e ele vai ter uma eficiência considerável, tá? O que vai acontecer aqui? Que ele vai interceptar essa fissura, ok? Então essa fissura não vai mais acontecer aqui, essa fissura vai acontecer quando ele não consegue mais interceptar, digamos, para cá, ó. Então eu consigo jogar a fissura mais longe ainda, onde a cortante é menor ainda, tá? Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa mesma cortante aqui, ó, jogando ela para o lado, como isso aqui é um gráfico que está reduzindo drasticamente aqui, ó, vai para 5.9, ok? Então o que vai acontecer é que, sabendo que o meu VRD mais o VS2 mínimo, VSW, né, os estribos, mínimo é 6.64 e tem um cortante de 5.9, só de eu subir com uma barra na diagonal, no sentido da tração, ela vai suportar essa tração, ok? Daí a questão aqui é o seguinte, será que essa barra resiste tração? Bom, uma barra de 16 tem 2 centímetros quadrados, ok? Então ela suporta 6 toneladas tranquilamente. Eu tenho mais 6.6 da cortante, tá? E eu só preciso resistir 9, então eu tenho mais do que 12 toneladas de resistência, tá? Mas o cálculo é extremamente simples, só a questão é que a gente tem que imaginar o gráfico e interceptar esse gráfico, tá? A armadura de cavalete, claro, vai estar nos dois sentidos. Só a questão aqui é o seguinte, entendido essa questão? Agora, você viu que eu estou falando de uma viga de FCK 25, ok? Então eu estou falando de FCK normal, tá? E ela teve que ter um peso muito alto para chegar em 3 barras de 16 no positivo e no negativo para precisar dessa cavalete? Pois é. O que vai acontecer é que geralmente vigas não vão precisar de armadura de cavalete, a não ser que elas tenham uma carga muito considerável. Por que que então antigamente era muito mais usado o cavalete? Muito simples. Porque antigamente a gente tinha uma resistência à cortante do concreto bem menor. Ok? E isso a gente consegue calcular tranquilamente. Como? Voltando para aquela planilha que eu falo lá no vídeo de estrague sua planilha. Ok? Tá? Uma viga 14 por 40, um D36. Tá? O que ela vai ter aqui? Ó? Ela vai ter o VRD3 aqui, ó, 3.88, 3.878, 3.88. Tá? A questão aqui é o seguinte. Essa mesma cortante aqui, que eu estou falando 3.88. Se eu, ao invés de falar de FCK 25, se estivesse falando de um FCK batido em obra ou um FCK
antigo, né, digamos que não tivesse controle tecnológico adequado, é fiscalidade de 12. Ao invés de ser 3,8 toneladas-força, seria 2,3. Ok? Tá? Então o que aconteceria é que eu não precisaria de uma viga com tanta carga para acontecer isso. Tá? Eu teria uma necessidade de trios mais próximos, mesmo com a carga menor. Claro, tem que colocar aqui uma carga de 3 toneladas aqui, ó, tá? Para acontecer isso eu preciso 3 barras 12,5, uma taxa de aço menor, tá? Mas eu quero ver até que ponto eu consigo chegar aqui. Ok? E ainda assim eu estou com um monte de fator acima do limite. Tá? Então, a questão é a fiscalidade de 12, a fiscalidade de 15 aqui, ó. Tá? Aí ele pode precisar, porque o meu VRD13 aqui, que era, sei lá, 3,8, vai para 2,7. Então eu perco resistência aqui. Tá? Muitas vezes acontecia também em vigas T acontecer isso, porque a viga T ela tem uma largura bem maior. Okay? Então se você pensar uma viga de apoiada, uma viga com apoio, digamos, praticamente de apoiada aqui, ó, tá? Mas que ela tivesse uma laje colaborante. Okay? O que aconteceria é que a viga estaria tranquila em relação à cortante, tá? Mas o que aconteceria em relação ao momento, né? Você é tranquilo aqui, posso colocar uma carga maior, posso colocar 4 toneladas, posso colocar 5 toneladas aqui, ó, tá? Ela consegue chegar a uma questão de flecha aqui, ó, tá? Mas a questão principal, que você vê aqui, sabe, com 4,9 toneladas aqui, ó, 4,85, quem sabe aqui, tá? Vai dar uns flash acima do limite quando tiver tipo 5K10, ok? E daí nesse caso, porque eu sei que uma viga, se a carga fosse menor, se fosse 4 toneladas, se fosse 4 toneladas seria 5K15, se fosse 3 toneladas seria 5K20, uma barra de cavalete poderia reduzir tudo para 5K20, ok? Nesse caso ela seria eficiente. Conforme o FCK vai aumentando, a resistência do concreto vai aumentando e vai ficando mais raro a necessidade da viga cavalete, entendido? Então acontece que hoje em dia está muito menos comum a viga cavalete, justamente a armadura cavalete, porque o concreto tem maior resistência quando feito usinado ou quando feito com controle de qualidade. Tá? Ainda assim a gente sabe, né, que tem muitas obras no Brasil que estão sendo feitas com FCK de 10 ou menos, né? Tem estudos Paulo Bastos demonstrando isso. Tá? E também tem a questão que realmente no Brasil essa armadura saiu de uso porque tem muito pedreiro que não sabe fazer esse tipo de armadura e faz de qualquer jeito, sem acompanhamento de engenheiro e tudo mais, e aí é só um monte de engenheiro, de dinheiro gasto à toa, né, de aço, gasto para fazer um treliçado na viga, não funciona. Tá? E também por final, a gente tem a questão que em outros países ainda é feita armadura cavalete. Tá? Por exemplo, Índia e China ainda é feito armadura cavalete. Okay? Da maneira que eu demonstrei aqui. Não tanto em vigas, tá? Apesar de usar em vigas também, mas muitas vezes eles usam isso aqui em lajes, porque isso aqui também pode ser feito em lajes e funciona tranquilamente também em lajes. Né? A laje tem o mesmo princípio, ela tem uma área maior de concreto, mas muitas vezes um ganho de resistência cortante é interessante, beleza? Mas por enquanto seria isso. Dificilmente você vai precisar usar uma armadura dessa, mas se precisar, ela pode ser uma armadura bem eficiente e econômica, porque uma barra que você faz a dobra, se for uma viga contínua no caso, pode reduzir drasticamente a taxa de aço, ok? Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima.